Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu ver se a professora Janaína já está aqui conosco. Boa noite, Janaína. Deixa eu já abrir teu áudio também, só um pouquinho. Aí, opa, bati junto com você, peraí. Vê se você consegue agora. Agora eu acho que foi. Deu Bom, certinho? boa noite, professora Ana Paula, boa noite a todos os alunos, colegas que estão aqui nos prestigiando. Se eu colocar nós duas aqui, esse é um formato, pessoal que está chegando, a gente faz um formato de bate-papo, então eu sempre fixo aqui tanto a minha imagem como a do nosso entrevistado. Estou aqui fazendo um ajuste, Jane, trocando o Uhum, pneu com o carro andando, né? Ajustando aqui a nossa gravação ao mesmo tempo. E agora nós estamos voltando toda segunda-feira a fazer como se fosse um formato de entrevista, mas a ideia é que a gente possa debater aqui com o nosso convidado como se fosse uma oficina prática, Jana. Então, a gente uhum. vai fazer aqui como no sentido de que fosse uma oficina prática, para que as pessoas possam, de uma forma rápida, toda segunda-feira se reunir. Estou vendo aqui a Lavínia, Ana Paula Andrigo, Rosiane, Gisela Orelano, Emanuele. Vou pedir para vocês também divulgarem em todos os grupos, se puderem, passarem nos grupos para que o pessoal venha participar. Depois ela vai ficar gravada também, esse nosso encontro fica gravado dentro da plataforma da comunidade, para o pessoal também assistir para quem é nosso aluno, para que a gente sempre possa falar de temas que são temas fundamentais para o dia a dia da advocacia previdenciária. Eu até levantei alguns temas aqui, Jana, até separei, por quê? O motivo que eu te chamei para falar desse tema. Primeiro, a professora Janaína tem um livro muito interessante no qual ela fala, né, sobre a deficiência, ali a deficiência, incapacidade no sentido que nós utilizamos para o BPC, então isso é muito interessante. E segundo, que eu acho super importante também, porque a professora Janaína tem trabalhado essas questões, então ela tem experiência e nada mais importante do que a gente sempre trazer nessa oficina da segunda-feira pessoas que efetivamente trabalhem com o tema. Então, não foi algo que ela ouviu dizer, né, mas sim algo que ela efetivamente trabalha no escritório dela, tem casos, além de ser uma pesquisadora sobre o tema também. Professora Janaína, ela também, além de advogada, é mestre, professora, tem trabalhado vários temas importantes para a advocacia, né, Janaína? E, claro, esse tema, esse livro, você está com o teu livro perto aí, daqui a pouco eu vou buscar também. Tô com Mostra para ele o aqui, ó. pessoal o livro A Flexibilização da Deficiência no BPC, um livro que trata de uma forma muito séria, uma pesquisa na qual ela traz para nós essa questão da deficiência, que ainda é mal interpretada muitas vezes, ainda temos questões de que a própria perícia não sabe lidar com a questão da deficiência, confunde com a incapacidade, muitas vezes acaba deixando de lembrar que incapacidade é algo que é relativamente ao trabalho, e deficiência é algo relativamente à pessoa. Porque o fato de ser deficiente, né, Janaína, pode não me Isso. impedir, inclusive, de trabalhar, porque eu posso ter uma deficiência e determinado trabalho pode ser realizado. E, claro, vai depender do grau da deficiência. Janaína discorre sobre isso no livro com bastante brilhantismo. Depois eu vou passar aqui também o link até da editora para quem quiser conhecer a tua obra. Mas o motivo, Jana, que eu te chamei hoje é um motivo diferente. O motivo de hoje era para a gente falar de um tema que alunos e comunidade estão me pedindo reiteradamente. Então, muita gente perguntando, afinal de contas, eu vi no Instagram, realmente quem recebe Bolsa Família não pode receber o LOAS? Ou quem recebe Bolsa Família, como é que fica essa situação? Faz parte, entra no cálculo da renda global familiar? Como que isso funciona? Então, acho que a gente tem tantos problemas sobre isso que eu quis trazer para a nossa comunidade, quis trazer para todos aqui nessa essa mini oficina prática, onde você vai entregar para nós os detalhes, né, os segredos, trazer para a gente essa problemática, afinal de contas, o que foi dito pela mudança da legislação.
Então, é possível que o BPC e o Bolsa Família aconteçam ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Eu queria, Jana, que você, Jana, já chamo carinhosamente, a gente é muito amiga, que você trouxesse para o nosso público aqui. Essa entrevista vai ficar gravada, vai para toda a nossa comunidade amanhã, para os nossos alunos. Então, acho que é muito importante esse tema. E eu passo a palavra para você começar a contar um pouquinho para a gente. Bom, pessoal, primeiro então eu queria dar boa noite, agradecer pelo convite do Excelência Previdenciária para estar nesse quase que um podcast, né, Ana, para a gente poder bater um papo legal, informal e ao mesmo tempo com muito conteúdo para que todo mundo que esteja nos assistindo, que se identifique, se tem alguma dúvida, se tem algum caso dentro do escritório, o que fazer, como agir. Então, vou trazer a abordar uma temática que eu sou apaixonada e que há muito tempo eu venho estudando. E o benefício assistencial hoje, Ana, é uma realidade presente em muitos lares do nosso Brasil, né? Até porque a gente entende que grande parte hoje da população vive na informalidade. E pelo fato de ter um número massivo de pessoas que vivem na informalidade, elas acabam não contribuindo para a Previdência Social e o que leva a uma não aposentadoria. E aí, depois, o que resta é apenas o benefício assistencial para idoso ou ainda o benefício assistencial para pessoa que é portadora de alguma deficiência. Então, a gente vai trabalhar nesses dois casos, tanto o BPC idoso como o BPC deficiente. Então, aqui se aplica para ambas, né? Ambas as hipóteses que a lei vai nos sugerir. Bom, num primeiro momento, então, aqui, acredito que todos que estejam nos assistindo saibam que o benefício assistencial, ele é focado principalmente para pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade, que não tem renda, não tem nada de renda, e também elas possuem algum tipo de deficiência ou elas são maiores de 65 anos. O que acontece que é uma grande problemática do benefício assistencial hoje? Ana, não sei se tu sabe, mas hoje nós temos no Brasil, provavelmente tu sabe, nós temos uma fila de 3 milhões de pessoas aguardando por, vamos dizer assim, análise previdenciária, né? A fila do INSS cada vez mais crescente. E nessa fila do INSS, pasmem, quase que 1 milhão de pessoas que estão aguardando é referente ao BPC. E tu sabia, Ana, que na verdade dessas, assim, quase 1 milhão, 980 mil pessoas que estão aguardando, muitos deles não têm CAD único, ou não têm biometria, ou não têm algum tipo de documento, e isso acaba impossibilitando que o INSS faça a análise. Então, hoje, o maior desafio nosso, como profissional, é fazer com que os nossos processos administrativos estejam sempre de uma forma bem completa. E até um problema grande que se enfrenta hoje, por exemplo, com o tema 1124, né? Que a gente sabe que se tu não tiver com a documentação ok, tu vai acabar, de repente, perdendo atrasados e tudo mais. Então, fazendo esse primeiro paralelo, o que a gente tem que perceber? É que o benefício assistencial, ele abriu um leque muito grande e ele é muito regional. Ele hoje atinge as camadas regionais do Brasil, principalmente norte e nordeste, e depois com segmento para o sudeste, aí sul e centro-oeste. Então, assim, nós temos uma grande massa de população do Brasil, norte e nordeste, que tem hoje mais benefício assistencial, e depois vai se estendendo para as outras áreas do nosso Brasil. E aí também existe uma questão, além dessa questão regional, existe uma questão de falta de informação, falta de chegar a informação correta para a população, para saber como que ela faz para proceder o benefício assistencial. Bom, primeiro passo que eu acho que a gente tem que ter uma noção para qualificar o nosso cliente, para possivelmente conseguir receber o benefício assistencial, é ele ter o CAD único. Então, se ele tem o CAD único que ele faz no CRAS da sua cidade, né, no bairro mais perto, ele vai lá e ele vai conseguir fazer o cadastro único. E o que é o cadastro único? O cadastro único é eu chegar lá e dizer quem são os membros da minha família, quantas pessoas moram comigo, se essas pessoas trabalham, se essas pessoas estudam, se essas pessoas recebem benefício, se eu vivo em condição de união estável, se eu sou casado, se eu sou separado, se eu sou divorciado, se eu recebo pensão, enfim, é feito baseado nas informações que eu falar
eu vou ter esse CAD único atualizado ou não, que tem que ser feito a cada 2 anos. Bom, o que que acontece? Muitas pessoas hoje, quando tu vai qualificar, então, essa pessoa, o segurado, para poder receber esse benefício, não basta ter apenas o CAD único. Porque tu sabia, Ana, que grande parte do indeferimento dos benefícios, quando se trata de renda familiar, as pessoas elas chegam lá e falam lá no CRAS, a minha renda é R$ 500. Aí eles colocam aqueles R$ 500. De repente, eles não observam se a pessoa tem ou não tem o Bolsa Família. Ou eles colocam só a renda do Bolsa Família, ou eles colocam uma anotação de uma carteira de trabalho antiga de um membro da família, e isso acaba aumentando a renda per capita familiar, o que possibilita, né? E tudo isso traz uma consequência muito séria em termos de análise. Por quê? Porque o INSS, ele acaba sendo um tanto rígido no seguinte sentido da renda per capita familiar. Hoje a gente sabe que a renda ela tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, mais ou menos, dá ali uma faixa de uns 380, R$ 370, né? Por membro da família, não podendo ultrapassar isso. Mas existem exceções e nós temos que ficar atento às exceções. E aí, no final de 2025, para variar, né? Ana, a gente sempre tem uma bomba quando se trata de matéria previdenciária, né? E aí veio então essa portaria, na verdade nem é uma portaria, é um decreto. É o decreto 12.534 de 2025. E esse decreto, ele trouxe uma série de normativas relacionadas ao benefício assistencial. Só que não está ali nesse decreto justamente aquilo que a gente procura. Porque daí vai me dizer, mas eu estou procurando ali que excluiu o Bolsa Família da renda per capita do benefício assistencial. Pois então, veja, o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º do decreto 6.214 de 2007, certo? É que houve a revogação desse. Então, o que que acontece? Como revogou essa questão, ele acabou trazendo o cômputo do Bolsa Família para dentro do BPC. Olha o absurdo, Ana. Por quê? Porque antes nós tínhamos critérios específicos para quem recebia o Bolsa Família. Por exemplo, eu sou considerada uma pessoa vulnerável, eu não tenho renda familiar e a minha renda do Bolsa Família, ela é menor do que 1/4 do salário mínimo do BPC, ela é menos do que isso, entendeu? Ela, tipo assim, e se eu tenho 300 e poucos por pessoa no benefício assistencial, no Bolsa Família chega a 120, R$ 130, no máximo, para eu poder receber o Bolsa. Eu não posso ter também nenhum emprego formal, eu não posso ter, eu tenho que aumenta o meu Bolsa Família se eu tiver filhos matriculados na escola, que fizer a comprovação. Tudo isso tem também esses ajustes dentro do Bolsa Família. Só que em 2022 houve uma lei que possibilitou a acumulação do benefício assistencial com o Bolsa Família. Então, o que que acontece? As pessoas recebiam o BPC e o que que a primeira coisa que faziam lá, cortavam o bolso. Só que no final de 2022, foi possibilitado o acúmulo dos dois benefícios. Então, veja bem, de 2022 até 2025, a gente viveu uma realidade na qual eu poderia fazer a prova de que aquela família vive numa condição tão vulnerável que eu posso acumular as duas rendas, sem ter a exclusão de uma. Então, havia essa hipótese. Então, poderia justificar para o judiciário, porque o INSS não permitia, quando ele automaticamente implantava o BPC, ele cancelava o Bolsa Família. Então, assim, nós tínhamos que litigar e pedir, então, para que mantesse os dois benefícios. E aí, no final de 2025, nós perdemos, em termos sociais, em termos de garantia social para o segurado, essa possibilidade. E o que piorou mais a situação. Por quê? Porque as pessoas pensaram, putz, agora eu estou recebendo R$ 650 de Bolsa Família. E eu preciso me pedir um benefício assistencial. Será que eu vou
automaticamente, antes de receber o meu BPC, o meu Bolsa Família vai ser cancelado? Segunda pergunta, será que eu preciso cancelar o meu Bolsa Família para requerer o meu BPC? Por quê? Porque quando eu for declarar a minha renda lá no CRAS, no CadÚnico, vai constar que eu sou recebedora do Bolsa Família. Então, se automaticamente eu sou recebedora do Bolsa Família, e hoje nós temos um decreto que computa essa renda como uma renda per capita da família, automaticamente, então, as pessoas pensaram, bom, vou perder o Bolsa Família, mas vou tentar então o BPC. E quando aconteceu isso, muitas pessoas acabaram fazendo isso. Equivocadamente foram lá, pediram o cancelamento e foram lá e pediram o BPC. E agora tiveram o BPC negado, vão ter que judicializar para conseguir o benefício assistencial. Então, assim, nós temos várias camadas decorrentes desse decreto em que elas precisam ser analisadas num contexto. Aqui eu estou só dando, vamos dizer assim, uma pincelada, né, Ana, sobre essa situação que a gente está vivendo. Então, assim, se Eu tiver diria, alguém Janaína, eu queira fazer diria que alguma nós temos pergunta, várias ficar camadas do problema. Desculpa te cortar, eu disse assim que muito, nós temos inúmeras. várias camadas do problema, porque agora a gente vai ter várias formas Uhum. ainda para entender e para conseguir fazer isso dar certo, porque agora eles vão colocar requisitos, condições, parece que ainda maiores do que aquilo que a gente já tinha antes. Não sei se você concorda. É que você falou brincando que nós temos várias camadas, e eu quis dizer, e agora Temos. são várias camadas de problemas, né? Sim, na verdade, a vida do previdenciarista é resolver um problema já tendo outro em vista, né? Então, na É verdade, a bem gente isso. acaba vivendo assim um problema atrás do outro, né? E o que mais me choca, Ana, é o seguinte: nós temos inúmeras decisões dos tribunais e essas decisões elas podem ser que amparam aquele vulnerável e podem ser também que desamparam aquela pessoa. Então, assim, nós vamos ter diagnósticos iguais, casos muito semelhantes, só que com decisões diferentes. O que causa uma insegurança jurídica, o que causa uma problemática muito grande para a advocacia, porque o cliente vê, mas o meu vizinho conseguiu, e agora por que que eu não estou conseguindo, né? Aquela velha pergunta que a gente recebe justamente nessa situação. E uma coisa também que a gente tem que se atentar é que, assim, ó, o benefício assistencial, a gente sabe que é possível fazer a cumulatividade dele, de vários benefícios assistenciais na família. Por exemplo, eu posso ter 3 filhos, dentro desses 3 filhos, só 2 têm uma deficiência, certo? Então, se só 2 têm uma deficiência, esses 2 que têm a deficiência supostamente, cada um deles, se provada a deficiência, poderão ter o benefício assistencial concedido. Concordam comigo? Então, o que que acontece? A gente vai lá, vai fazer o requerimento, automaticamente a renda de um não vai computar na outra. Então, na verdade, tem que existir, né? Tem que existir a exclusão da renda dessa outra pessoa que recebe o benefício, enquanto a outra também está recebendo o benefício. Isso é um caso, tá? Então, assim, eles tentaram, há uns 2 anos atrás, fazer com que a renda computasse, né? Não se excluísse a renda do idoso, mas aí foi tirado, então, dessa questão do decreto, então, até então, é possível acumular benefícios assistenciais para mais de um membro da mesma família. Outra situação importante que ainda é possível de se fazer, tá? É acumular, ter direito ao benefício assistencial, ter direito ao benefício assistencial enquanto o outro membro da família recebe uma aposentadoria de até um salário mínimo. Por que que eu quero trazer isso daqui? Por quê? Porque nós tivemos recentemente um tema, o tema 369 da TNU, que ele tratou justamente sobre essa situação, que é a pessoa, por exemplo, ela recebia um salário mínimo e meio,
digamos, tá? E a única renda, então, da família era esse um salário mínimo e meio. Bom, dividindo entre todos os membros da família, se tinha a ideia de que ia computar isso daí e que o excedente ao salário mínimo, ele não poderia ser computado como renda per capita da família. E aí o tema 369 veio dizer exatamente o seguinte: benefícios previdenciários superiores ao salário mínimo devem ser considerados integralmente no cálculo da renda familiar per capita. E isso também causou uma dificuldade e vai aumentar a possibilidade de ter um indeferimento e uma improcedência da ação em decorrência disso. Porque às vezes, assim, ó, passava R$ 300, R$ 200, R$ 100. Daí eles não. Então, se a pessoa recebe, em vez de 1.621 que é o salário mínimo, e ela passou a receber 1.800 do INSS de aposentadoria, aquela pessoa que vive junto com aquele que está pleiteando o BPC, por exemplo, o BPC idoso, né? Muito Sim, acontece disso, das mulheres não terem renda e acabarem pedindo benefício enquanto os maridos recebiam uma aposentadoria por idade. Aí o sim, que que acontecia? Se a pessoa recebe um pouquinho mais do que o mínimo, esse pouquinho mais do que o mínimo, ele não era computado na integralidade. Agora não, agora ele vai computar na integralidade. Então, na verdade, aqui nós temos um problema maior em termos de renda per capita familiar. Mas nós temos que analisar o benefício assistencial, Ana, de várias formas. A primeira delas é a questão constitucional, né? É a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, aquilo que eu trouxe e discorri bastante no meu livro. É tratar o vulnerável de uma forma. Isso, é isso aí. Tratar o vulnerável de uma forma desigual daquela que é tratada, né? Então, assim, há várias formas de tu conseguir conceder um benefício para uma pessoa que está no estado vulnerável, porque você tem que analisar todo o contexto. Não basta a gente analisar que a pessoa tem uma renda ali de 100, 200, R$ 300 a mais, enquanto o contexto dela é muito maior. Nós temos pessoas, mães que têm filhos com autismo, mães que têm filhos com deficiências neurológicas gravíssimas, e elas precisam de um tratamento em que o Sistema Único de Saúde não fornece. Ou se fornece, fornece até de uma forma precária. E aí você fica pensando, poxa, essa mãe não pode mais trabalhar, porque se ela trabalhar, ela vai perder o benefício assistencial, mas ela também não vai poder dar dignidade para o filho dela que está num tratamento de uma doença grave, de uma deficiência, que inclusive é um tema relacionado ao autismo, que também está lá aguardando para ver se o laudo médico vai ser suficiente e vai ser desnecessário fazer uma perícia biopsicossocial, que também está aguardando lá na TNU. Então, são várias camadas em que a gente tem que se ater. Eu diria assim, que primeira coisa a gente tem que ver a evolução do benefício assistencial e qual é o propósito do benefício assistencial. O propósito é dar uma renda familiar para aquele que vive em condição de vulnerabilidade e que prova ter uma deficiência. Então, nós temos que partir do princípio da dignidade da pessoa humana constitucional para conseguir reverter. E até, Ana, eu trouxe aqui algumas decisões dos tribunais que já vêm saindo nesse sentido do TRF da quarta região, do TRF da terceira região, do TRF da quinta região. Então, veja bem, os desembargadores, os juízes, eles estão começando a se ater que esse decreto ele não pode ser superior à lei do LOAS. Ele não pode ser superior à Constituição Federal, porque ele, nesse momento aqui que ele está tirando essa possibilidade do Bolsa Família, de fazer, da pessoa que recebe Bolsa Família conseguir receber o BPC, ela está tirando direitos sociais dessas pessoas. E eu estou sim, tirando o mínimo, né, Ana? É o mínimo com certeza. existencial.
Tá complicado, né, Janaína? Porque o que a gente observa é que parece que quando a gente fala de BPC, há uma verdadeira caça às bruxas, como se todas as pessoas estivessem recebendo benefício de forma irregular, qualquer detalhezinho, qualquer situação que aconteça é pega como exemplo, quando na verdade a assistência é um dos pilares da nossa Seguridade Social, como muito bem você falou, isso está claramente protegido dentro da nossa Constituição, mas acaba que, por causa de alguns benefícios equivocados, algumas situações de pessoas que estão levando vantagem, começa-se a endurecer de uma forma que, para pedir um benefício assistencial, praticamente, eu brinco, né? É uma celeuma, você tem que fazer um escrutínio todo da vida da pessoa, como se você estivesse dando muito para ela. Quando, na verdade, a gente tem outras situações muito mais vexatórias, escândalos, né, de corrupção e tudo mais, que levam muito mais dinheiro do que tudo isso. Só que, infelizmente, toda vez que vai se falar nisso, se fala como um caixa que é coletivo, afinal de contas, toda a coletividade, a sociedade como um todo está fazendo o pagamento desse benefício, e esse argumento é utilizado muitas vezes para negar. Para dizer, olha, se a pessoa passar, o limite ele é extremamente objetivo quando se fala de assistência. E essa objetividade ela passa por cima daqueles pequenos detalhes da vida humana, aqueles detalhes que vão colocar as pessoas em condições, obviamente, de desigualdade e que vão dizer que aquela família que recebe 1.800 não é o mesmo da família que recebe 2.500, porque vai depender das condições específicas da doença, das condições específicas que exigem aquele tratamento e tudo mais, e a dificuldade que a nossa população tem, principalmente, de fazer prova. Por quê? Porque as pessoas mais humildes não pegam nota fiscal, porque as pessoas mais humildes elas têm dificuldade de ter tudo formalizado, porque muitas vezes compra na vendinha, compra no lugar mais humilde, o cartão de crédito está no nome do irmão, do pai, do vô. Então, toda essa informalidade, que é uma realidade da nossa população baixa renda, faz com que tudo fique mais complexo. Quando o cliente chega no meu escritório, eu quase não faço BPC, mas quando vou fazer, eu digo para ele, a partir de agora a sua vida mudou. Você vai começar a registrar tudo. Você vai registrar tudo, porque infelizmente nós precisamos comprovar cada passo, tudo que é feito, por causa da ideia do critério da miserabilidade, né? Embora ele não seja completamente objetivo, para os juízes é como se fosse. E a gente precisa o tempo todo fazer prova. Não é fácil, né, Janaína? Até porque Não tem é fácil. algumas doenças, ou mães, por exemplo, que têm 2, 3, 4 crianças doentes. Exato. E aí a gente tem toda uma dificuldade de fazer a prova, em dividir o tratamento, demonstrar o que é gasto com cada um e tudo isso. Mas era só mesmo para contribuir e dizer que essa sua fala é uma fala que realmente mexe com muita gente. Porque hoje nós temos aqui, ó, 52 pessoas, e isso que eu estou falando só do nosso universo de alunos, né? Depois vamos ter as pessoas que vão assistir amanhã, nos outros dias. Por quê? Porque as pessoas estão Uhum. interessadas em saber o que nós podemos fazer para, de uma forma objetiva e efetiva, ajudar essas famílias. Eu não acredito que o escritório fique milionário com loas, né? Embora tenha gente que venda isso. Mas eu acredito que quando a gente tem clientes que precisam de benefício assistencial, a gente está além de trabalhando, a gente está fazendo uma parcela do nosso ministério espiritual, porque você está auxiliando pessoas que estão numa situação muito grave. Então, mais do que trabalho, mais do que ganhar dinheiro com isso, quando nós atendemos aos benefícios assistenciais, nós estamos fazendo uma parcela de um trabalho que é um trabalho que envolve o nosso caráter, a nossa personalidade, envolve fazer algo por outra pessoa. E, de certa forma, Janaína, tem ficado muito difícil. Os benefícios estão sendo indeferidos, na grande maioria, na via administrativa. Então, foi muito importante isso que você trouxe. Inclusive, eu vou pedir, não tinha pedido para a professora Janaína, mas vou pedir que, se você puder, você disse que tem algumas jurisprudências, eu gostaria que você passasse, todos que estiverem no grupo do bate-papo previdenciário, vão ter acesso aos materiais que os nossos professores enviarem. Márcia, eu vou pedir para você fazer a gentileza de colocar aqui o link do grupo do bate-papo. Quem estiver aqui assistindo e quiser participar, neste grupo, toda semana nós vamos colocar o material que os professores cederem para nós dessas entrevistas. Então, se depois você puder passar algumas dessas jurisprudências que você mencionou, se você quiser fazer parte do Sim. grupo também é legal,
porque lá a gente sempre vai trazer novidades a respeito desses temas práticos que nós estamos tratando aqui. Porque a ideia é justamente essa, Janaína, que a gente possa cada vez mais, como é que eu digo, melhorar os escritórios de advocacia, que a gente possa partilhar com as pessoas soluções que a gente usa. Acho que o bate-papo ele tem essa ideia, sabe, Janaína? Vamos partilhar soluções. O que está dando certo lá? A Janaína está lá no Rio Grande do Sul, está lá na ponta do Brasil, eu estou aqui no Paraná, outra pessoa que está assistindo a gente está lá no Maranhão, por exemplo. O que nós podemos partilhar de soluções que possam fazer a diferença na vida dos nossos clientes e melhorar os nossos escritórios de advocacia? Acho que essa é a ideia. A Márcia colocou ali o link do chat não, perdão, do WhatsApp. Quem quiser fazer parte do grupo, entra lá, que quem estiver no grupo depois vai receber a jurisprudência que a professora Janaína vai nos enviar amanhã, tá? E uma outra coisa, eu coloquei o link aqui, para quem quiser também, a Márcia colocou o link da editora, quem quiser comprar o livro da professora Janaína, o livro é A Flexibilização da Deficiência no BPC. Esse livro é muito interessante para quem precisa fazer recurso, porque o recurso, gente, tem que ter fundamento. Não dá só para fazer uma alegação objetiva de prova. Recursos precisam de fundamento, de substância, para que eles cheguem aos tribunais e eles sejam melhor recebidos. Então, a prática é importante, mas além da prática, a gente precisa também de substância jurídica. Por isso que a gente ainda precisa muito de leitura, de estudo, de pesquisa, e aqui a professora Janaína vai falar sobre toda essa questão do critério da deficiência, como fundamentar. Ela pesquisou sobre isso, a diferença de deficiência para incapacidade, por que eu trato uma coisa de um jeito, outra de outro, porque como é que eu falo para o perito que eu preciso? Então, esse livro aqui é excelente para tratar desse tema. E, claro, agora, desculpa fazer esse recorte aqui, Janaína, também dizer que quem quiser participar do sorteio hoje, eu vou sortear um livro da professora Janaína lá pela editora, viu, Jana? Vou sortear lá pela editora. Tem que printar nossa conversa, porque aí vocês ajudam a gente a divulgar o bate-papo. Printa aqui a nossa conversa, posta lá nos stories do Instagram. E no finalzinho, daqui a pouquinho a gente vai encerrar, daqui uns 20 minutinhos, a gente vai sortear para quem estiver participando e quem estiver presente aqui, tá bom? Jana, agora eu sei que você já estava engatada aqui contando muitas coisas para nós, e eu tinha até falado para a professora Janaína assim, falei, Janaína, lista para mim os principais problemas, porque eu tenho os principais problemas que os alunos me pedem. Mas eu falei para a professora Janaína, lista para mim os principais problemas que você tem encontrado também no teu escritório, nos teus alunos, nas suas pesquisas. E a professora Janaína foi fazendo algumas listas aqui para mim, né? É possível acumular BPC com Bolsa Família, é preciso cancelar o Bolsa Família para requerer, é preciso cancelar para fazer o requerimento, todos os membros da família podem ter o Bolsa Família e ainda BPC para mais de um membro do grupo familiar. Algumas ela já foi nos respondendo aqui na fala dela. Mas uma coisa bem importante também é a questão da atualização do CAD único, né? Tantos problemas que o CAD único dá, quantas pessoas, não só para BPC, lá para contribuição também, Janaína. Eu dou aula de contribuição e as pessoas começam a contribuir no facultativo baixa renda sem ter feito a inscrição no CAD único. Às vezes estão jogando dinheiro fora ou pior, vão ter que complementar lá na frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que está funcionando o CAD único hoje, né? O CAD único está mais facilitado, a pessoa tem que, a qualquer situação que muda na casa dela, ela tem que ir lá atualizar, as pessoas têm uma ideia de que é só a cada 2 anos. Mas se a situação real da família muda, essa família telefona para o advogado e fala, olha, agora meu filho perdeu o emprego, eu devo ir lá e atualizar imediatamente? Ou como funciona isso? Conta um pouquinho para o nosso público. É porque assim, até um tempo atrás, as pessoas achavam, não, eu posso ir atualizar o CAD único e depois se esqueciam, né? Acabavam se esquecendo. E aí, nesse meio tempo, elas já se separaram, elas estão em outra união estável, ou acabou perdendo o emprego, ou já não está mais morando naquele endereço. E aí, quando ela vai buscar o encaminhamento do benefício assistencial, a gente se depara com o CAD único que está desatualizado. Então, na entrevista
que você vai fazer com o segurado, é sempre importante perguntar quem são os membros que moram realmente dentro da sua casa, né? Porque daí não pode computar, porque tem um vizinho que mora na casa dos fundos. Não, essa pessoa não entra. Ah, porque o meu tio que não sei o que. Não, o tio também não entra. Quem são os membros da família? É pai, é mãe, é irmão, é o cunhado, é o compadre, é o companheiro? Não. Então, assim, tem que estar com o CAD único atualizado com as pessoas que realmente fazem parte do grupo familiar. E, por exemplo, essas pessoas estão desempregadas, tem que ir lá constar no CAD único que essas pessoas estão desempregadas, tem que constar se são estudantes, se tem algum tipo de deficiência, se perdeu o emprego e aí ficou 6, 7, 8, 9, 10 meses sem estar com a carteira assinada, com a carteira de trabalho anotada, tem que ir lá e fazer essa questão. Por quê? Porque o INSS e a Receita Federal, eles fazem o cruzamento de dados quase que assim, simultâneo. Então, a partir do momento em que tu entrou com o benefício assistencial e constar lá a anotação da carteira de trabalho, mesmo que tenha sido há 6 meses baixado, vai constar lá que recebeu 5 meses de seguro-desemprego. E aí, quando vai entrar com o pedido de benefício assistencial, vai ser negado porque o cômputo do seguro-desemprego computou na renda per capita da família. Então, por isso que o CAD único, ele tem que estar sempre atualizado. E não adianta chegar lá e chutar um valor de renda. Ah, eu faço bico, né? O pessoal da informalidade, eles dizem que fazem bico. Ah, eu faço os bicos. Faço faxina, faço trabalho de pedreiro, faço isso aqui. E aí, somando tudo isso aí, dá uns mil e poucos reais. Aí vai lá na assistência social, coloca lá R$ 1.500. Isso já compromete a renda. Então, assim, é óbvio que não vai conseguir o benefício assistencial, porque o INSS vai de cara negar pela renda. Então, assim, a questão do CAD único ela é primordial. E, além disso, o benefício assistencial tem passado sistematicamente por pente fino junto ao INSS. Então, vira e mexe, acontece de alguém chegar lá no escritório e dizer: ah, mas meu benefício foi cancelado. Aí tu vai ver lá, o pai ou alguém da família conseguiu um emprego formal e tá ganhando 2, 3 mil reais. E aí o benefício foi cancelado. E daí, muitas vezes, essa pessoa ainda tem que se defender, porque o INSS vai entrar com uma ação para cobrar tudo aquilo que recebeu, supostamente, indevidamente, nesses últimos 2 ou 3 anos, né, que o INSS foi lá e cancelou o benefício. Então, isso é mais um problema que pode acontecer. Em relação à biometria, é um problema agora de quase todos os benefícios, porque tirando o auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, é obrigatório hoje ter a biometria. E grande parte dos benefícios estão aguardando hoje as pessoas que não têm biometria. E o que que acontece na maioria das pessoas que procuram o benefício assistencial? Muitas delas já não votam mais, Ana, não votaram, estão com o título de eleitor trancado, aí elas têm que ir lá, têm que pagar uma multinha lá, né, para o tribunal para conseguir regularizar o seu título, para conseguir pegar a biometria. Porque carteira de identidade hoje nacional não é todo mundo que tem, a maioria das pessoas tem a carteira antiga, ainda não conseguiram ter a carteira nova, essa nacional que unificou apenas para o CPF. Muitos deles também às vezes estão com o CPF irregular. Aí tem mais a regularização do CPF. Então, são uma série de coisas documentais que às vezes impedem a pessoa de conseguir o benefício assistencial. Então, a falta de informação, a falta de regularização do documento e principalmente essa regularização junto ao CAD único impede. Só que nós temos um grande problema: nem todas as cidades fazem a atualização do CAD único quando a pessoa vai lá. Eu tenho enfrentado isso no escritório, de muitos clientes chegarem e dizer: ah, doutor, eu tentei lá no Cade Único, eles disseram que eu fiz há 6 meses, que eu não preciso fazer mais. Digo, mas como que tu não precisa fazer mais? Se tu não tá mais morando nesse endereço, se tu já tá separada do teu marido, ele não faz mais parte do grupo familiar, como é que vai negar? E o que que eu indico? Ir em outro CRAS para tentar fazer atualização num outro CRAS. Então, assim, tem cada vez, assim, criam mais dificuldades, né, Ana?
E apesar de tu ter falado uma coisa que me chamou a atenção, de dizer que grande parte das pessoas os escritórios hoje não enriquecem fazendo benefício assistencial, né? Não faz, mas hoje em dia tem escritório que só faz isso. É Só faz verdade. benefício assistencial, não faz mais nada além do benefício assistencial. Essa é uma ação que eu faço bastante no escritório, mas não é a única. Eu trabalho também com aposentadoria, com os auxílios, com pensão por morte, com concessão, com revisão. Mas o benefício assistencial hoje, às vezes, é o carro-chefe de um escritório que só faz aquilo. Eu conheço Literalmente não faz escritórios mais nada, assim, né? eu tenho até alguns amigos que me falaram isso, que principalmente no norte, no nordeste, vivem exclusivamente de BPC. Mas assim, é difícil, né? Porque daí não é um escritório previdenciário, é um escritório de assistência, né? Concorda comigo? Daí não está Sim. lidando com previdência. Mas assim, a maioria dos alunos que nós temos aqui no Excelência, a grande maioria faz muito previdência e um pouco de assistência. Então, eu acho que talvez por isso até que eu tenho esse pensamento. Mas não acho que dê para a gente enriquecer, porque eu falo assim, ó, quando eu enriqueço, para falar de enriquecer, olha nós falando aqui o nosso pensamento. Eu estou sendo muito sincera, como eu sempre sou. Quando a gente fala em enriquecer, a gente fala nas ações de aposentadoria, que vai ter atrasados de 300 mil, 400 mil, 500 Sim. mil. Agora, quando a gente fala de BPC, a gente já pensa numa questão em que você vai cobrar ali três, quatro benefícios. É que tem escritórios, né, que cobram 10 salários de benefício, Janaína. Sim. 10 salários de benefício. Nossa, daí É é surreal mesmo. diferente, né? Aí é um valor realmente alto, é diferente da nossa prática aqui no Centro-Oeste, no Sul. Então, talvez seja por isso. Mas também não estou julgando, porque se lá é permitido pela OAB, se está dentro das regras, tudo bem. E se a pessoa só se dedica ao benefício assistencial, ela tem que encontrar uma forma de fazer o benefício remunerar ela também, né, pelo trabalho realizado. Mas é por isso que eu digo, às vezes a gente é um valor que não é tão alto e a gente está falando de um público, é um Mas público que o. tem uma condição menor também, né? Mas Ó, o benefício Rosiane, assistencial, na verdade, eu entendo o seguinte, ó, Ana, que o benefício assistencial, além de ter esse caráter social que a gente traz, eu fico muito feliz quando eu consigo conceder um benefício assistencial para uma eu pessoa que também. está há muito tempo lutando por aquilo ali, e eu dou um pouco de dignidade para aquela pessoa, sabe, para aquela família. Então, assim, isso me conforta tanto. E assim, eu me sinto mais satisfeita às vezes profissionalmente quando acontece isso do que às vezes quando eu concedo qualquer outro tipo de benefício. Então, Sim. eu tenho um carinho especial pelo benefício assistencial, entendeu? Eu vou te falar, Janaína, que aqui no escritório, assim, o que que a gente faz? E eu faço votos de que, claro, eu tenho 21 anos de advocacia. O que que eu faço aqui? Na maioria das vezes, o assistencial a gente nem cobra, ou quando cobra, cobra o benefício como uma taxa administrativa pelo trabalho, porque o nosso forte é o previdenciário. Sim, Mas, gente, eu não estou julgando aqui quem só trabalha com isso, o jovem advogado, quem tem um escritório que trabalha só com assistência, eu não estou julgando. Mas eu faço votos de que com o tempo vocês possam fazer como a gente faz, que é cobrar o quanto menos, porque são pessoas que precisam muito mais. Então, e quando a gente tem a graça de poder cobrar menos do assistencial, eu acho que de outro ponto, na minha forma de ver, a minha forma de ver o mundo, eu vou dizer, Deus dá do outro lado para que entre muito na parte previdenciária. Então, eu faço sempre essa ressalva e acho que realmente o benefício assistencial são pessoas que estão numa condição muito de miserabilidade, né? Você vai conhecer essas famílias, Janaína, que tem três, quatro crianças doentes, que tem uma tem. criança deficiente, não é uma deficiênciazinha, porque as Não, pessoas hoje pensam assim, ah, é autista. Autista tem graus de autismo. Então, eu tenho crianças autistas que quase não precisam de nada. Eu tenho sim, crianças autistas que precisam de muito, e tenho crianças autistas que estão somadas com outras síndromes que não podem fazer absolutamente nada. Com sim. crianças que já viraram adolescentes, que já têm 20 anos, 25 anos, e a mãe, dependem da mãe exclusivamente. Então, quando a gente fala de BPC, eu tenho várias realidades dentro de Uhum. uma situação que não pode ser amarrada toda dentro de um potinho e tratar todo mundo igual.
porque são situações díspares, muito diferentes. Eu tenho Sim. situações totalmente diferentes, inclusive. Famílias em condições totalmente diferentes, lidando com doenças que podem ter o mesmo nome, que podem Olha ter o só. mesmo CID, mas que o reflexo dentro da família é completamente diferente. E por isso que nós, como advogados, como cientistas sociais, eu diria, que lidamos com essa área, que não é uma área exata, que é uma área de humanas, que envolve técnica, mas ao mesmo tempo envolve sensibilidade, envolve interpretação da legislação, nós vamos viver nessa corda bamba, que é de tentar trazer as pessoas o mais prático, mais próximo, não é prático, mais próximo possível do direito, lidando com todas as dificuldades que a lei traz. E E me aí, lembrou um Janina, tem caso umas aqui. perguntas para você aqui, viu? Só deixa Muitas. eu fazer só uma complementação, Ana, que me lembrou de um caso Pode que o ano falar. passado, recente, que foi assim foi um benefício assistencial concedido para uma pessoa, para um rapaz que ele já tinha na faixa quase dos 30 anos e ele tinha várias deficiências neurológicas e o pai e a mãe eram idosos aposentados, ambos professores. A renda per capita da família, Ana, era superior a R$ 3.500. A mãe recebia 2.500, o pai recebia um salário mínimo, ambos eram professores aposentados. Só que com a comprovação do custo da saúde dessa pessoa, desse filho, e do custo da família, o TRF da quarta região concedeu o benefício assistencial, levando em consideração o contexto dos pais idosos e da situação do filho, que não tinha possibilidade de ter renda, porque ele não tinha nenhum tipo de contribuição previdenciária. E ele foi concedido o benefício assistencial, num caso muito atípico, pela questão da renda ser muito acima do normal, né? Que a gente vê hoje, e das inúmeras negativas que a gente tem, mas numa situação em que o juiz foi tão humano e se preocupou tanto em ver que aquela realidade daquela família, né? Que aqueles idosos, que aquela família ali precisava dar uma assistência melhor para o filho. E essa questão ali do benefício assistencial, não é o carro-chefe do seu escritório, mas eu sempre penso no BPC como um giro de caixa rápido. Por É exemplo, verdade. eu tenho um BPC ali que vai sair 25 mil de atrasados, 20 mil de atrasados. Eu vou contabilizar 30% daquilo ali. Então, ele é Sim. um caixa rápido. Ele entra porque o benefício assistencial geralmente são processos muito mais rápidos, muito mais céleres do que uma aposentadoria especial, por exemplo. Então, eu penso que eu vou Nem ter se sempre um compara, né, com a RPVzinho para demora. receber, Sim. E nem né? se compara com a O demora de RPV um vem mais benefício rápido. programado. Nem se compara com a Claro. demora de um benefício programado, por exemplo. Então, é como eu disse, né? A gente só tem que, se for pegar um BPC para fazer, isso é uma ressalva importante também. Vou pegar, eu não posso tratar de qualquer jeito só porque é um benefício assistencial. Eu preciso pensar o Não. seguinte: vai me exigir conhecimentos também, vai exigir uma técnica e vai exigir um passo a passo. Como tudo dentro do direito previdenciário, na assistência, eu também tenho regras de acesso, eu também preciso observar antes de fazer o pedido para poder garantir a minha DER. Então, não é uma coisa que eu vou fazendo assodadamente. Não, eu vou ter, da mesma forma que ter os cuidados, ter um checklist, bater meu checklist ali, isso aqui fecha, não fecha. Vou auxiliar esse cliente a buscar documentos melhores, muitas vezes, né? Isso acho que é o que Uhum. mais acontece, é a falta de documentação, é ajudar a buscar documentos melhores e não achar que isso não é importante, porque é importante. É importante, eles vão levar tudo isso em conta sempre. Então, eu acho que é importante porque quando se trata de juizado, Jana, as pessoas têm uma ideia equivocada de que o juizado é informal, e é um equívoco. O juizado, às vezes, ele é mais formal do que a vara comum, né? Eu brinco que é aquela ideia do eu não vou usar esse termo, que é um termo feio. Eu ia falar do poste, mas não vou. Mas eu vou dizer que é a ideia do pequeno que quer ser grande, né? O juizado põe muito mais dificuldade, os recursos são mais procedimentais do que efetivamente discutindo legalidade. Então, a gente vai ter mais dificuldade no juizado, sim. Então, não é por isso
que eu vou fazer o processo e uma petição inicial de qualquer modo, né? Uhum, é verdade. E também tem técnica, né, Ana? A gente tem que escolher a justiça correta para poder ingressar com o processo. A gente tem que ver quais são os pedidos que a gente vai fazer. A gente pode. Será que é possível aumentar o valor da causa e recorrer num procedimento ordinário? E eu tenho me recorrido disso em vários tribunais. Aqui no TRF da Quarta Região, eu tenho conseguido ajuizar os meus BPCs com um procedimento ordinário, fugindo do JEC, que eu acho que é um, vamos dizer assim, é um destruidor de direitos sociais, né? A gente vê decisões ali que acabam realmente dificultando muito o acesso, né, das pessoas aos Sim. benefícios, né? Então, tudo é uma questão de técnica, de estudo, de análise, de ver a jurisprudência correta. Eu posso fazer o benefício? Será que se eu atualizar o CAD único depois só na via judicial eu vou perder meus atrasados? Temos aqui o tema 1124, né, Ana? Então, vai dizer assim, olha, é uma situação que também merece a atenção do advogado. Com certeza. E agora, esse tema 1124, ele traz muitos problemas, porque tudo muda, né, Janaína? Agora você tem que estar sempre preparado para o que vai acontecer lá na frente. Documento novo vai ser um problema, aquilo que eu não expliquei antes vai ser um problema. Então, eu tenho que passar a valorizar o meu checklist inicial. Às vezes é melhor Uhum, eu pegar e protelar um pedido por um mês, 2 meses, do uhum, que perder 2 anos depois. E às vezes a é gente precisa verdade. desse sangue frio para dizer, olha, eu não posso fazer o pedido com isso que você me trouxe. Eu preciso que você melhore tua documentação. Aqui a pessoa fica com medo que vai desistir, muitas vezes fica com medo, mas daí esse cliente vai procurar outra pessoa, e aí essa pessoa, esse cliente vai procurar outra pessoa, e eu acabo perdendo por causa disso 2, 3 anos, que pode ser que só na data em que me atentar que preciso desse documento é que vai ter valor aquela concessão, aquela procedência. Ana, tô vendo que tem um monte de perguntas aqui. Deixa eu Tu ir quer ir passando já pelas fazendo? perguntas aqui, vou passando rapidamente, porque a gente já está a ponto de encerrar, né? A ideia é sempre a gente encerrar pelas 20 horas. Então, pessoal, primeiro recado. Quem ainda não printou a oportunidade de concorrer ao sorteio do livro da professora Janaína é daqui 5 minutos. Printa aqui a nossa tela, posta nos stories no Instagram nas regras que a Márcia colocou aqui para nós, porque assim vocês ajudam a gente a divulgar também. Lá no grupo do Segundas de Excelência tem 190 pessoas. Então, quem ainda não entrou, entra lá, porque vai ser o veículo oficial de contato do Segundas de Excelência. Então, eu quero o link, eu quero saber quem vai ser o próximo convidado, eu quero participar do sorteio, vai ser tudo lá dentro do grupo, tá bom? Claro que hoje o sorteio do grupo ainda está sendo no Instagram. Material que a professora Janaína vai mandar, tudo lá dentro do grupo também, tá? Depois eu vou chorar lá para ela mandar as jurisprudências para gente, que ela já falou que vai Já tô com enviar. elas aqui, ó, Ana. Já tô com elas aqui, ó. TRF da quinta, TRF da terceira, tem mais umas lá no escritório do TRF da quarta. Vou mandar tudo para vocês. E fala, inclusive, do decreto que nós estamos estudando hoje aqui, o 12.534. O do Bolsa Família, né? Exatamente. Eu ainda não Exatamente. decorei o número, que você sabe que eu sou péssima com números, né, Eu sou Janaína? péssima também, mas nesse eu fui obrigada a decorar, porque eu tinha que vir falar aqui, né, gente? Aí eu fui obrigada. Mas ainda bem que você decorou, porque senão eu ia ter que gaguejar aqui para procurar para te perguntar. E por sinal, eu quero elogiar que lindo o fundo da sua sala, viu? Que Ah, imagem eu tô aqui bonita. com a vista de Nova York. É um É, painel que eu tenho aqui no meu escritório de casa, que é a imagem de Nova York, para me deixar gostei. um pouquinho mais perto da capital do mundo. Gostei, muito bom, viu? Vamos dar uma passada aqui então. Olha, primeiramente eu quero cumprimentar todos que estão aqui conosco, agradecer a presença de vocês, pedir que vocês reservem sempre a segunda-feira. Vai ser um bate-papo rápido, mas sempre muito instrutivo. Então estejam conosco, reservem esse horário. Pode ser pelo Zoom, pode ser pelo celular, aonde vocês estiverem, tá? Um grande abraço aqui, ó, Lavínia Lopes, Ana Paula Andrigo, Rosiane, Gisela Orelano, minha amiga já há muito tempo, Emanuele, Verônica Pedrosa, Aline Catarucci, um grande beijo para a Aline também, Elisângela Figueiredo, que é da nossa comunidade, assim como a Aline, a Sheila, muitos comentários aqui, o pessoal contando coisas, a Rosiane falando, tive indeferimento de clientes que moram sozinhos, somente o Bolsa Família, mesmo assim foi indeferido.
Então, vendo que essa situação realmente está afetando todo mundo, né, Janaína? Aí a Lavínia trouxe aqui para nós: estou com um caso, quero solicitar BPC para pessoa idosa. Porém, há 2 meses começou a receber o Bolsa. Acabou de me informar e ele mora sozinho. O que que você orienta aqui para ela nesse caso, Janaína? Travou aí? Bom, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá? Agora Eu, sim, agora sim. tá? Bom, mesmo ela estando recebendo Bolsa Família, faça o pedido do benefício assistencial junto ao INSS, não precisa cancelar. Vai lá, faz o pedido, tá? Comprova então o CAD único, comprova a biometria, faz a prova de que ela mora sozinha, que ela não tem nenhuma outra pessoa da família que mora ali e que ela não tem renda nenhuma, que a única renda é o Bolsa Família. E provavelmente, se caso ocorrer o indeferimento, você vai ter que judicializar, né? Já temos hoje várias decisões favoráveis nesse sentido. Então, eu acredito que, mesmo você tendo toda essa documentação ok e tendo Bolsa Família, você vai acabar tendo o indeferimento do INSS. Vai depender muito do servidor. Eu já tive casos igualzinho que a Rosiane falou, da pessoa morar sozinha, aliás, nem ter, às vezes, o Bolsa Família, morar sozinha, ser idoso e o BPC idoso ter sido negado. Mas aí, judicializando, com certeza você vai conseguir o deferimento do benefício. Muito bom. E agora eu vou dar uma passada em algumas perguntas aqui, Jana, e depois eu vou deixar para você dar uma explicação um tanto quanto assim geral, porque são muitas Uhum. perguntas, né? Então aqui a Ana Paula Andrigo falou o seguinte: minha cliente idosa, quando foi fazer o cadastro único para o LOAS, a assistente social pediu o Bolsa Família. Foi concedido o LOAS e após 2 meses o Bolsa Família diminuiu pela metade. Por 3 meses e agora cessou. É possível reativar o Bolsa com o LOAS, sendo uma família de 3 pessoas? É possível, mas você vai ter que judicializar. E vai ter que fazer a prova de que a família se enquadra nos critérios do Bolsa Família, que é os critérios menor ainda do que a renda per capita do BPC. Mas é possível sim você acumular os dois. Mas vai depender muito do judiciário. Você vai ter que invocar muita questão aí do princípio da dignidade da pessoa humana, Constituição Federal, fazer a prova da família, fazer a prova da residência que moram, fazer a prova da vulnerabilidade, vai ter que fazer aí um álbum de figurinha de fotos para fazer a comprovação disso. Buscar a jurisprudência, já entrar com a petição inicial mostrando casos semelhantes, né? Caso Isso, consiga, que isso é importante isso. também, né? Exatamente, fazer a petição inicial por tópicos, assim, do que é mais relevante. Aí a Luciana Brits nos trouxe assim: eu tive um recurso judicial do INSS em 2026 que implicava sobre o critério de renda de um BPC Loas, que passou a ser uma única renda familiar, de 2 pessoas no grupo, marido e mulher PCD, já que o auxílio-doença do marido desta já está sob júdice para restabelecimento. Ela teve o pente fino deste ano que a fez perder o Bolsa Família, mesmo comprovado o pagamento de aluguel, remédios, etc., e o benefício sob júdice. Eu fiz o cálculo segundo esse novo critério para o benefício do Bolsa Família. A família teria de ter 7 membros com apenas um benefício de salário mínimo para não ultrapassar os 218 por pessoa. A pergunta é: nesse caso real, tem como obter a flexibilização da renda para essa beneficiária de LOAS voltar a obter o Bolsa Família? Tenho chances no tribunal? Sim. Tive um caso bem semelhante a esses, em que a pessoa recebia um benefício, aí ela teve o cancelamento do benefício, aí ela foi pedir o BPC, daí eles cancelaram o Bolsa Família. Eu ingressei com um processo judicial, fiz a prova de que ela se enquadrava dentro do critério do Bolsa e foi restabelecido o Bolsa e hoje ela recebe o Bolsa com o BPC. Muito bom, Consegue receber ótimo. os dois, entendeu? É possível fazer assim, ela vai ter que judicializar e fazer a prova, então, de que essa falta do benefício fez com que ela decaísse e se enquadrasse especificamente nos critérios do Bolsa Família. Muito bom. Emanuele, agora, profa, e se o outro membro tiver um salário mínimo com acréscimo de 25% a título de aposentadoria por incapacidade permanente, ficará de fora? Se for indeferido administrativamente, o negócio é recorrer.
Porque a aposentadoria normal, tá? Mas nesse caso aqui nós estamos tratando de uma aposentadoria por invalidez. O critério, ele é objetivo no sentido de que aposentadorias até um salário mínimo, elas não computam na renda per capita da família. Mas tem o tema 369 da TNU, que acabou computando o valor integral do benefício. Uhum. Então, aqui pode ser que você leve numa sentença de primeiro grau, pode ser que você leve no tribunal e o INSS vai fazer um recurso alegando o 369 da TNU e você perca o benefício. Uhum. Aqui nós estamos. Tem que dar uma boa estudada nisso aqui para ver se não tem como a gente, vamos dizer assim, computar as despesas e fazer a prova de que as despesas são maiores do que o cômputo total da renda per capita familiar. Então, aqui você vai ter que orientar bem o seu cliente a ter aquelas notas fiscais, a comprovar que o custo da família é maior do que aquele que ele recebe de renda. Então, aqui é um trabalho realmente assim preparatório para conseguir ganhar, porque se esbarrar no 369 da TNU, não vai levar. Complicado, inclusive, né? Nada bom, como a gente pode dizer. A Gisela Orellano está até comentando que a regra de vulnerabilidade está cada vez mais baixa, tem que praticamente passar fome, né? Ela falou que já teve improcedência em processo que a perícia biopsicossocial foi positiva, mas o magistrado entendeu que o requerente estava acima da miserabilidade. Isso acontece, infelizmente acontece bastante. Também já tive casos assim, e não é fácil, é uma discussão inglória porque muitas vezes você encontra o preconceito também, ou a ideia de que tudo é um conceito fechado. Essa falta Sim. de abertura, né, do entendimento da subjetividade que existe no caso a caso. É, Eu já tive caso em que o benefício foi negado na sentença de primeiro grau, porque o magistrado, com as fotos, a pessoa morava numa casa de invasão, num terreno de invasão. As fotos a porta do banheiro era separada por uma cortina, e o magistrado disse que a casa tinha as repartições perfeitas, que estava em ótimo estado. Quando eu fiz o recurso para o tribunal, eu sugeri para o juiz que ele passasse uma semana na casa do segurado, que ele trocasse a casa dele pela casa do segurado, já que ele disse que estava em perfeitas condições. No tribunal, eu consegui reverter a situação. É porque eles não têm ideia do que é, né, viver assim, porque a pessoa que está acostumada a viver com luxo, ela não consegue entender o que é Não, uma vida miserável. Essa é a verdade, né? Então, exatamente. assim, a gente que lida, nós advogados que estamos no meio entre uma situação e outra, nós conseguimos encarar e entender o que o segurado efetivamente faz. Quem Sim, vive no luxo, quem vive numa vida confortável, com salários altos, não consegue não consegue mensurar o que é miséria. Não consegue. exatamente. Essa é a verdade. Porque É, você olha para a miséria e pensa assim, ah, um dia, dois, mas o problema é você viver uma vida sem condições. E você viver exatamente. ela na doença, na velhice, na dificuldade. E aquilo vai se sobrepondo cada dia uma coisa em cima da outra. Então, as pessoas são muito, é muito difícil se colocar no lugar do outro, né? Então, é É, muito complicado. Queridos, eu estou passando alguns comentários, embora tanto eu quanto a professora Janaína fomos lendo aqui durante as entrevistas, eu estou indo só para as perguntas agora. A Elga, ela colocou o seguinte: vi um caso de pensão alimentícia, que o pai está desempregado e não está pagando. Nesse caso, tem que atualizar o CadÚnico? olha, se na primeira atualização do CadÚnico constou que ela recebe a pensão alimentícia, sim. Agora, se ela nunca mencionou que ela recebe a pensão alimentícia, aí não precisa mencionar. Porque quando for. Ah, porque às vezes a pensão alimentícia tem casos das pessoas que recebem a pensão alimentícia é descontado diretamente no benefício do pai que recebe uma aposentadoria, digamos assim. Uhum, Aí, nesse caso, quando o INSS faz o cruzamento, a primeira coisa que ele mostra é o seguinte: olha, ele está recebendo aqui 300, R$ 400 de pensão alimentícia. Mas quando não tem o desconto em folha de pagamento, né, na carteira lá do pai, que é o instituidor da pensão, ou quando ele não tem esse desconto diretamente em folha de pagamento do benefício previdenciário,
não vai ter como saber. Então, nesse caso, não fazer a atualização não vai fazer diferença. Então, não, eu não recomendo fazer nesse caso. É melhor não mexer, né? Quando Melhor não essa mexer. informação não existia antes, não mexa. Se a Isso. informação já existia, atualize. Essa é Aí uma sim. regra muito clara, também penso assim. E uma outra coisa importante, viu, Janaína? Até a Elga perguntou, a Elisângela disse assim: entrou um caso hoje nesse sentido. A mãe conseguiu emprego e o filho de 30 anos, que é deficiente intelectual, foi automaticamente excluído do BPC. Eu tenho casos exatamente assim, que o que acontece, por exemplo, até com a pensão por morte. Vamos dizer assim, a pensão por morte normal, né, todos os meses, é de R$ 300. Mas acontece de num mês, por exemplo, Dia das Mães, dos pais, o pai é vendedor, trabalha com comissão. E naquele mês, por exemplo, a pensão vem de R$ 1.500. Automaticamente, no caso de dois clientes meus, aconteceu o corte. E aí eu Hum, tive que judicializar, nem no CRPS eu não consegui vencer, foi um absurdo, mas eu tive que judicializar, porque eles não conseguem entender, e no BPC é muito claro que a regra diz que aumentos de renda sazonais, ou seja, por motivos extraordinários, não devem cortar o benefício. Então, nesse caso, o pai que é vendedor, se ele tem uma comissão alta só naquele mês, isso não deve cortar o benefício, porque é uma renda extraordinária. Eles chamam na legislação de rendimentos sazonais. Mas, uhum. infelizmente, como a gente sabe, né? Opa, o critério aqui do INSS acaba sendo um critério objetivo e eles fazem o corte automático. É, nesse caso, assim, não adianta nem ficar discutindo na via administrativa. Eu já judicializaria direto, porque eu acho que isso aí é um caso já que a justiça é que tem que resolver. Não adianta você perder tempo lá no INSS, você vai ficar esperando muito tempo, muitos anos, a pessoa não vai ter o benefício restabelecido administrativamente e você vai ficar lá esperando e ainda é capaz de ter um indeferimento no CRPS. É, exatamente. Isso pode ainda, né, fazer uma demora que às vezes a pessoa não pode esperar. O problema do nosso cliente, do BPC, é que aquele valor, ele é um valor alimentar, mas não é um alimentar assim como o nosso. Eu brinco, né, que o nosso alimentar do advogado, a gente ainda tem outras saídas. Às vezes aquela pessoa é o que ela está comendo mesmo, é ser despejada da casa onde mora, ou É, melhor, às vezes do barraco onde a pessoa está morando, que o juiz ainda acha que é uma mansão. E eu tive é. um caso, Jana, eu adoro contar esse caso, né? Que é triste, na verdade. Foi uma senhora que a casa dela pegou fogo, ela morava em invasão, a casa pegou fogo, e a igreja do bairro se reuniu e eles reconstruíram a casa dela. E ela teve o Uhum. benefício cortado porque o juiz considerou que a casa era nova e os eletrodomésticos também, que ela ganhou após uma tragédia. Após a Sei. casa dela pegar fogo e ter vivido uma tragédia, ela teve um, né, um demérito, ela teve um prejuízo com o BPC mensal, porque o INSS cortou quando fez a visita, e o juiz entendeu que a casa dela era nova. Claro, ela passou por uma tragédia e a comunidade refez uma casa para ela, muito humilde também, pequenininha, três peças, mas claro, três peças novas. Então, a gente muitas vezes tem que ir sustentar. Eu sou uma defensora da sustentação oral, porque muitas vezes os juízes recebem, o tribunal recebe em massa os recursos. E a gente precisa ir até lá para levantar pontos como esse. Uhum. Queridos não, né? Não podemos chamar-los assim, mas excelências. Observem o que está acontecendo nesse caso. A pessoa está usando, ela está sendo punida porque a sociedade ou amigos Sim. ou colegas observaram a situação dela, ela ainda está sendo punida por isso. Então, esse é o momento em que a nossa sustentação ela faz diferença. Porque a sustentação Exato. oral, ela é uma ferramenta que é muito importante, mas ela não funciona em todos os casos. Porque se Não, for para ir até lá, repetir a letra da lei, não importa, mas eu preciso ir para mostrar para os julgadores o que há sim. no meu processo que difere dos demais. O que aconteceu com o caso do meu cliente, a prova que não acontece no outro. Então, isso é muito importante. Eu sei E que está no aqui, nosso fim já quase, mas eu ainda tenho e três aqui, perguntas. Ana, só deixa eu fazer um parêntese. Aqui no Rio Grande do Sul, e agora, por exemplo, em Minas Gerais, nós tivemos o caso das enchentes. Então, assim, aumentou muito a busca pelo benefício assistencial. Nossa, e Muito. as enchentes foram gravíssimas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam as suas casas, perderam os seus empregos, perderam absolutamente tudo.
Inclusive, nós temos um outro problema relacionado às enchentes, que é a falta hoje de documentação para fins de aposentadoria, Ana. Então, pensa, eu já estou fazendo benefício que a minha preliminar é dizendo o seguinte: o segurado não possui nenhum documento porque todos foram perdidos na enchente. Meu Deus. PPPs, carteiras de trabalho, enfim. Isso aí é um outro podcast para a gente falar disso aí. Por sinal, vamos marcar, porque acho que é interessantíssimo também a nova realidade, né? Como viver após um caos social, uma situação como essa que marcou o país e que se repetiu em outros lugares. A gente teve em Minas, a gente teve em Mariana. Então, essa situação ela tem que ser tratada de uma forma diferente. E, inclusive, o INSS normalmente se envolve nisso, né? Existe um mutirão, um tratamento que é dado para a região. Então, a gente tem que depois saber por você qual foi o tratamento que foi dado para essa situação do Rio Grande do Sul. Me interessa muito, vamos marcar também, viu, Jane? Porque acho que todo mundo tem que saber, até porque quando acontecer em outra região, infelizmente, esse tipo de tragédia acontece, cada vez mais essas questões naturais, o nosso né, mundo está muito diferente, as questões climáticas, a gente tem que ter conhecimento para saber como lidar. Tem uma pergunta importante aqui, Jana. A Verônica perguntou assim, ó, como que você faz, professora, para fugir do rito ordinário, sair do juizado, melhor, fugir do juizado e ir para o rito ordinário com loas, que parece para a gente muitas vezes que o valor não vai atingir. Bom, depende muito de tribunal. Isso é muito variado, tá? É quase que uma roleta russa, assim. A gente não sabe o que que vai acontecer. Mas eu tenho tentado em quase todas as minhas iniciais de benefício assistencial, principalmente aquelas em que o cliente já entrou com processo administrativo, às vezes sozinho, entrou com outro advogado, fez o processo. Aí eu tô fazendo pela segunda vez o BPC, né? Chegou para mim nessa segunda vez. Eu digo, vamos tentar evitar o juizado e vamos fazer no procedimento ordinário. Então eu tenho colocado o dano moral. Eu tenho Uhum. esperado um pouco mais, né? Porque a gente tem um IRD aqui no tribunal que ele possibilita tu ter um dano moral. E eu tenho conseguido fazer, às vezes, com dano moral até de 50, 60 mil reais, tá? Dependendo da ação. Então, às vezes, eu retardo um pouco o ajuizamento da ação para dar um pouquinho mais o valor da causa, né? O somado ali, o salário de atrasados, mais as 12 vincendas, e coloco um valor do dano moral. E aí, na justiça, assim, no primeiro grau, existem juízes, às vezes, que são meio resistentes, eles querem negar, e aí eles rebaixam a tua ação e mandam tu emendar o valor da causa e diz que vai pro JEC. Daí eu vou lá e faço o agravo de instrumento. Sempre agravo, sempre. Porque no Tribunal de Justiça, quando já chega lá, eu tive duas ou três estagiárias que trabalhavam comigo e elas disseram, eu já trabalhei em escritório de advocacia previdenciária, a gente nunca fazia agravo de instrumento e a doutora só quer fazer agravo de instrumento. Eu digo, sim, eu devo ser a chatona do tribunal, por causa que eu quero, porque eu quero que a minha ação tramite nas vias ordinárias. Mas não porque eu quero, porque vai ter depois os honorários de sucumbência, óbvio que a gente também está querendo isso aí, né? Os honorários de sucumbência é óbvio que a gente quer, mas principalmente porque a gente tem julgados melhores. O juizado, ele realmente, ele impossibilita muito as pessoas que têm uma deficiência. Eu tive casos de pessoas que tinham vários tipos de deficiência, inclusive fibromialgia, que antes de ser considerado como uma deficiência, que eu consegui o BPC diretamente no tribunal. Agora no JEC eu não ganhei, entendeu? Então, assim, realmente o GF é bem complicado. Então, tentem aumentar um pouquinho o valor da causa e esperar um pouquinho mais, de repente, né? Peguem aquele pedido que foi feito há uns 2 anos atrás e coloquem um dano moral e entrem no procedimento ordinário. Muito bom. É uma dica importante. Eu, uma época, tentava o dano moral e confesso para você que parei de tentar. Mas hoje, inclusive, a Nina, que está aqui, a Nina Rose, que é uma super amiga minha, parceira do escritório também, parceira de vida, eu digo, porque a gente teve o primeiro curso, vou contar para vocês rapidamente, o primeiro curso que eu tive de direito previdenciário, a primeira empresa de curso foi com a Nina, nós éramos sócias, era o Ideias, né? Foi muito legal, uma época muito legal da minha vida. E a Nina falou hoje, olha, ganhei essa semana um dano moral. Então, assim, está começando a aparecer em vários lugares vitórias de dano moral. Então, realmente está começando a valer a pena. Eu tentei há alguns anos, Janaína, mas isso assim, há 15, 20 anos atrás,
e a gente não ganhava um dano moral, né? Era É, uma discussão praticamente é, enterrada, né? nula, nula. Era assim, se você não ganhou, o problema é seu, se você sofreu, o problema é seu. Eu tive um cliente foi despejado de casa, porque ele já tinha sentença favorável e estava aguardando julgamento de recurso por 8 anos aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, questão acidentária. Ele foi despejado de casa e não ganhou dano moral na época, calcule. Meu Mas, Deus, uma loucura. Dana, deixa eu passar aqui, ó. Então, a Elga falou que no JEF do Espírito Santo os julgados são muito ruins. Eu já tinha ouvido falar isso, a Fabiana sempre está com a gente, comenta isso também. A Tâmara falou que parabéns pela sua explanação. A Patrícia Pilon Policarpo, ó, Minha parente, será que é minha parente aí? Policarpo também. Ela diz que o TRF da segunda região está exigindo cópia do extrato bancário dos últimos 90 dias dos integrantes do grupo familiar. Meu Deus, eu acho que isso nem legal, não é, Patrícia? Eu, particularmente, acho isso Eu absurdo. não junto. Já tive intimações nesse sentido, mas eu não junto. Muito absurdo, Ai, gente. porque isso É a para mim é quebra de desconfiança sigilo bancário, máxima. né? Não, e é a desconfiança máxima do segurado, né? Não, mas é a quebra do sigilo bancário da pessoa, porque não tem cabimento, né? É um E aí, outra absurdo. coisa agora, fazendo um parêntese bem importante e relevante, porque na verdade tem acontecido, né? Tem situações, Ana, que o INSS agora está de olho nas redes sociais dos segurados. Pois eu tenho lido sobre isso. Eu tenho um amigo, inclusive, semana que vem estão todos convidados. Você também, Janaína, para assistir. Professor Eduardo Estrada, que é servidor, vai falar do salário e maternidade para gente. Todos os absurdos que estão acontecendo, para o bem e para o mal. E eu fiquei sabendo dessa questão das redes sociais, Janaína, que eles Tem que estão acontecer. postando, por Então, exemplo, se a pessoa tem uma vida de ostentação, posta que está viajando, que está isso, que aquilo, porque às vezes vai com amigo, né? Às vezes não sim. paga nada, às vezes um amigo que paga, às vezes tem uma amiga com uma condição melhor, e aí tira uma foto, posta lá e eles estão Semana colocando. passada eu vi uma notícia que foi cancelado o benefício de uma mulher que ela estava recebendo, não sei se era aposentadoria por invalidez, era um benefício que era relacionado à questão da saúde, ou era auxílio, e ela estava numa cachoeira, assim, numa viagem, dizendo que estava muito bem, e ela estava encostada por depressão. E o Meu Deus. INSS foi lá e cancelou o benefício dela. Então, pensa bem, então assim, olha que ponto que nós estamos chegando, né? E você pensa assim, ó, se a pessoa está com depressão, via de regra, ela sair num passeio num parque, numa cachoeira, é algo positivo, ela está ainda tentando se melhorar. O que que eles querem? Que a pessoa fique no parque tentando se matar? É É isso que claro, é inconcebível. Outra coisa, uma cachoeira pode ser que não tenha custado nada esse passeio. Agora, se a exatamente. pessoa aparecer num resort, né? Lá num lugar que é all inclusive, R$ 3.000 a diária, você ainda poderia contestar. Mas e se foi pago por outra pessoa? A pessoa Exatamente. tem que ter o direito de Nós defesa. estamos, isso é uma situação que a gente vem, vai passar muito aí, né? Porque agora a gente vem de uma explosão das redes sociais e que o INSS está se preocupando mais com a vida particular do segurado do que propriamente com aquilo que realmente de fato é importante, né? Que é dar condição para essa pessoa viver dignamente, né? Se trabalha uma vida inteira para se conseguir uma aposentadoria e às vezes por uma foto, por algo assim, acaba se perdendo o direito. Eu acho isso completamente uma inversão de tudo aquilo que a gente estudou, de tudo aquilo que a gente pensa, né, em forma de realmente de ser do fim social do direito previdenciário, né? Então eu acho que isso aí vai dar muito pano para manga e muito podcast, muita live, muita discussão sobre isso daí. Ah, estamos no adiantado do nosso horário já, o combinado é só até as 20, já passamos. Marcelo Tassinari chegou aqui botando fogo no parquinho. Ele disse que a cliente dele pediu para reagendar a perícia porque não pode ir nas tardes porque está trabalhando e informou renda zero no Cade Único. Marcelo, eu tenho um caso idêntico, mas assim, não era idêntico não, mas muito semelhante. Que no meu caso foi o seguinte, reabilitação. Olha o absurdo. Por isso que eu falo, os nossos clientes também às vezes passam dos limites, né? Janaína, eu tive um caso de reabilitação que a cliente ligou para mim e falou que ela não podia ir porque ela cuidava do filho, aquele horário era o horário que ela cuidava do filho e que à noite ela fazia faculdade. Só que ela estava afastada justamente por problemas psiquiátricos. Então, veja,
Quando o INSS entra em contato com o segurado para fazer a reabilitação ela entra no horário de trabalho. Você não pode dizer que não pode. Você está à disposição do INSS, porque você está recebendo por aquele benefício, a menos que você esteja hospitalizado, com o pé quebrado, acamado, de cadeira de roda. Mas, no geral, se você tiver em condições rígidas, pelo menos eu digo, de se locomover, o cliente tem que participar da reabilitação. Não é dado a ele, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Aí nós temos que também dar uma enquadrada nos nossos clientes que passam do É, limite. Eu imagino o Marcelo, que eu conheço bem, que é nosso coordenador, abraço grande para o Marcelo lá no Rio Grande do Sul, explicando isso para a cliente, enquadrando ela no direito. e além de tudo, além dessa questão deles não quererem comparecer, informando o CAD único zero, tem uma outra questão que também os nossos colegas trabalhistas passam muito, que é a pessoa que ingressa com uma reclamatória trabalhista contra o empregador, cobrando todas as verbas rescisórias e anotação da carteira de trabalho, mas quando foi contratado, ele disse que ele era Bolsa Família e que ele não queria que fosse assinada a carteira porque ele ia perder o Bolsa Família. Isso é uma outra situação trabalhista que tem acontecido corriqueiramente. Eu tenho falado com vários colegas trabalhistas que estão passando por isso e aí acaba sendo informado pelo ministério lá que a pessoa recebia o Bolsa Família e aí não poderia então teria que desistir do Bolsa para poder ter a carteira assinada. Então, assim, E ainda pode ter que devolver tudo o que recebeu para trás. O para trásmente, como a gente fala brincando, né? Pode ter exatamente. que devolver por irregularidade no MOB, né? Renda zero, diz o Marcelo ali, com um monte de comprovante de despesa, aluguel, internet, Netflix, tudo. Não, e o pior é o cartão de crédito. Eu estou agora com um curso de imposto de renda, aproveito para convidar os colegas aqui. Eu tenho um curso de imposto de renda que eu faço todos os anos para advogados. Então, é voltado, Jana, para os nossos, para a nossa atividade profissional e, claro, para que a gente possa orientar os nossos clientes também. Então, eu falo muitas dicas para que a gente oriente bem os nossos clientes quando eles vão fazer a declaração de imposto de renda. E eu falo, gente, o cartão de crédito, ele mata. Porque o cartão de crédito, ele denuncia o nosso estilo de vida, o nosso Sim. padrão social, tudo está demonstrado no nosso cartão de crédito. Então, muito cuidado. Não adianta colocar renda zero e tá pagando R$ 1.000 de cartão todo mês. Por quê? Se você fala que tem renda zero, cartão de crédito de 500, de 600, de R$ 1.000 é uma loucura. E você, advogado, que fala que tem renda zero, mas o teu cartão de crédito é 10 mil, 15 mil todo mês, espere a Receita Federal. Venha fazer o curso, inclusive, porque lá eu explico também, Janaína, como gerir os recebimentos da nossa atividade profissional. Porque tem gente ainda que recebe RPV precatório e está tributando na pessoa física. Cuidado, meus alunos, cuidado. Eu falo sempre isso. Tributou na pessoa física, você vai ter um rendimento tributado com, invariavelmente, a menos que o teu rendimento anual inteiro seja muito baixo, você vai cair no 27,5%. Você Uhum. abre a empresa no Simples, a gente fala disso no curso, vai ver os custos são muito menores, além da credibilidade. Quando você tem uma empresa, quando você dá uma nota fiscal para o cliente, então tem que ter esses cuidados também. Estamos com as matrículas abertas, espero vocês lá. Todo ano eu faço uma turminha, tem sido um sucesso, porque é imposto de renda voltado para a atividade do advogado, tanto trabalhista como previdenciário, que o nosso método de recebimento é muito semelhante. Janaína, encerramos por aqui. Foi maravilhoso, foi como eu esperava, cheio de explicações, de insights para os nossos escritórios. Então, foi realmente muito bom. Deixa eu dar uma olhada agora, eu vou dizer para você quantas pessoas mencionaram a gente aqui. Hoje foram bastante, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são 18 pessoas que concorreram. Eu quero que você escolha aqui, Janaína, um número de 1 a 18. De 1 a 18, eu vou escolher o 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, bati aqui. 14. 14. Elis Figueiredo. Elis é lá da comunidade.
Elis, você tá aí? Tem que estar para participar. Olha aqui, ó, o print da Elis. Elis, você tá aí? Espero que a Elis não tenha saído, senão eu vou ter que te pedir outro número. Vamos ver se a Elis está por aí. Deixa eu olhar aqui. Lavínia, Cristiane. Deixa eu ver. Ah, tá ali, ó. Chegou. Então, Ai, sortuda. a Elis foi a vencedora. Tá aqui, ó. O livro A Flexibilização da Deficiência no BPC. Fica o convite para vocês adquirirem a obra também. Eu colocamos o link aqui e vocês têm 30% de desconto no dia do bate-papo, tá? Podem comprar até amanhã usando o cupom Excelência30. Então, aqui um patrocínio da nossa editora para o bate-papo previdenciário. Então, compre lá o livro da professora Janaína Policarpo com 30% de desconto, tá? Ah, ela falou que ela tem, então a gente pode presentear outra pessoa. Excelente, vamos lá. Outro número, Jana. Outro número, vamos 8 então. 8. Então, deixa eu contar de novo. Dois, três, quatro, cinco. Daí vai para a segunda lista. 6, 7, 8, 8. Íris! Ah, o Íris sempre reclama que ele não ganha. Íris, hoje foi seu dia, Íris. Aqui, ó. Cadê o Íris? Íris, diga que você tá aí hoje. Porque o Íris sempre Que legal. reclama que ele não E eu ganha vi várias nada. pessoas aqui comentando, Ana, que já tinham o livro, que tinham adquirido o livro lá no congresso. Eu achei muito bacana. Foi muito bom. Ó, a Elisângela sempre tem sorte mesmo, ela sempre ganha. Cadê? Deixa eu ver se o Íris está por aí. Íris, apareça, não suma agora na hora de ganhar. Agora O que ele Íris, ganhou, ele não vai sumir, né? ele reclama tanto. Elis, chama ele lá no grupo, cadê ele? Íris, cadê você? Ele estava até agora há pouco aqui, deixa eu ver se eu vejo ele. E falando também para o pessoal que ainda não me segue lá nas redes sociais, vai lá no Janaína Policarpo.advogada, lá no Instagram, e começa lá a me seguir. A gente está sempre compartilhando bastante conteúdo, falando sobre previdenciário, sobre assistência, sobre vários temas do direito importantes, né? Sobre as deficiências. Então, é só me seguir lá. E a gente vai poder trocar e também trocar figurinha aí, que eu sei que tem muito colega que gosta de perguntar como é que tu faz isso, como é que faz aquilo. Eu acho importante essa troca, esse network aí enriquece muito o nosso dia a dia, a nossa profissão. Com certeza. Outro número, Janaína. Outro número, então, o número 5. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora caiu Patrícia Pilon Policarpo. Patrícia, você está aí? A pergunta do momento é: você está aí? Ficou até o final, ganha, né? A Patrícia estava até aí. Ela estava até agora há pouco. Ela estava até agora há Mas nós pouquinho. temos ainda 46 pessoas que estão aqui. Patrícia, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nenhuma manifestação da Patrícia. Ai, cadê? Outro número. Vamos lá, outro Outro número. número. Então, o número 6. Peraí, que agora até eu me perdi aqui. Deixa eu voltar, abrir o Instagram de volta para não perder a ordem. Um, dois, três, quatro, cinco. Mudou a lista. Seis. Cristiane. A Cristiane é da comunidade também. Cristiane, você tá por aí? Vamos ver se a Cristiane está. Quer ver que Cristiane saiu também? Gente, Gente. hoje. Ah, estou. A Cristiane está aí. Ei! Ai, muito bom, gente. Toda semana a gente sorteia um livro do tema. Quando o professor, porventura, não tiver, a gente sorteia um do Excelência, tá? Então, semana que vem, professor Eduardo Estrada tem livro, tem sorteio também. E é claro, eu vou pedir para vocês me ajudarem a divulgar, falarem para os amigos. Eu fazia esse programa no Facebook, você lembra, Janaína? Passava Sim. de 20 mil, 30 mil visualizações, era uma loucura, mas eu não quero mais fazer na rede social. Hoje eu quero fazer assim uma coisa mais gostosa, sem ficar caindo em internet, vai ser uma coisa mais intimista mesmo, para os alunos e seguidores do Excelência. Então, compartilhem com os amigos o link do grupo, venham participar do grupo e toda segunda-feira vai ter um tema, pelo menos uma temporada aí de uns 6 meses, eu vou voltar a fazer. A Gisela fazia lá no Facebook, né? Eu fiz muitos programas, passei 7 anos fazendo toda segunda-feira. Era muito legal. É...
A Patrícia disse que estava, mas ficou nervosa e não achou o chat. Não tem problema, Patrícia. Depois eu converso contigo, a gente vê para te dar alguma coisa também. Então, um beijo, gente. Muito obrigada, Janaína, pela amizade, por vir compartilhar conosco aqui. E fica o convite para próximas oportunidades. Obrigada, obrigada a todo mundo que prestigiou, que comentou, que perguntou. E eu estou à disposição do Excelência Previdenciária. É um prazer grande estar com vocês aqui. Uma ótima semana e Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Jana. Um beijo grande para todos. Beijo. Até a próxima, viu? Quem quiser usar o cupom vai colocar Excelência 30. Entra na editora, pode aplicar para todos os livros do Excelência. Tem um livro lá do professor Sérgio, que é da Lujur, lá já está com 10%. E daí, para os demais, todos 30%, tá? O site da editora é esse aqui, ó, que a Márcia colocou. Deixa eu copiar para vocês. Não sei se a Márcia já copiou de volta, senão eu copio ali, ó. Ctrl V. Não estou conseguindo copiar, gente. Eu mesma não estou conseguindo copiar. Restrições do administrador. Mas a administradora sou eu, meu Deus. O próprio Zoom está me proibindo de fazer. Agora foi. Agora deu. Pronto. Aí vocês podem usar Excelência 30. Escreve tudo junto, tá? Eu já vou dar uma olhadinha. O pessoal falou que está dando errado, mas eu acabei de testar antes da live. Mas eu já vou olhar. É Excelência 30, tudo junto, tá? Que aí dá certinho. Mas pode deixar, Rubens, ou quem estava tentando ali, se deu errado, eu já vou testar de novo, tá bom? Obrigada, queridos. Até a próxima segunda-feira. Beijo grande, Jana. Até. Tchau, tchau.